também histórias como a sua, é muito comum os irmãos se juntarem. Porque a tristeza e o medo se juntam numa força. Eu conheço pessoas assim, que nada, não há nada que vai conseguir diluir aquela amizade de irmãos que cresceram em ambientes familiares ruins, como esse que você cresceu. Como foi a sua relação com seu irmão? Nossa, desde o início a gente sempre foi muito distante um do outro. Eu acho que até porque para ela era mais conveniente que existisse isso, né? Porque se os filhos são unidos, como que eles podem ser manipulados, né? Dividir para conquistar. Dividir para conquistar, exatamente. Então, para ela era muito conveniente que a gente tivesse esse distanciamento. Meu pai era a única pessoa que se incomodava. Meu pai, ele sempre falava: meu filho, eu te peço tanto, por favor, tenta ter um relacionamento bom com seu pai, com seu irmão. Mas eu acho que meu pai, como ele trabalhava muito, ficava o dia inteiro fora, ele não conseguia ver que muitas vezes ela era a pessoa que estava ali também contribuindo para que esse distanciamento acontecesse. Mas eu acho que, para além disso também, eu e meu irmão, nós somos muito diferentes. Então, acho que se não fosse toda essa situação, eu acho que a gente já não teria um bom relacionamento também, assim, sendo sincero. Mas com Mãe Jogando Fermento, ela provocava essa divisão entre vocês, ela alimentava, ela fazia esse jogo entre vocês para vocês não se gostarem? Que tipo de coisa ela fazia? Que nem, por exemplo, ela teve uma situação que eu estava em uma discussão com ela. Pelo que eu me lembro, essa discussão foi porque eu tinha 13 anos e eu tinha uma namorada na escola. Mas eu estava num processo ali de me descobrir e tal. E ela, eu acho que já entendia, né, que não era a minha orientação. Então, quando eu arrumei essa namorada para ela, foi meio que tipo assim, não, que bom. Porque agora as pessoas não vão poder, porque sempre tem uma coisa muito com as pessoas, né, com a sociedade. Então era coisa assim, nossa, que bom, porque agora eu tenho como não deixar as pessoas falarem algo. Vai ser uma vergonha a menos para mim. Uma vergonha a menos para mim, exatamente. A gente não vai passar essa vergonha porque ele tem uma namoradinha e tal. Já me basta meu marido, agora tem um filho gay? Não. É demais para mim, é isso. Exato. Triste para sua mãe. E aí eu terminei. A gente acabou terminando. Sim. E ela decidiu ligar na casa da menina para tentar forçar uma situação. Ela tentou fazer com você o que ela fez com seu pai lá atrás. Quando não continua namorando, não precisa nem se beijar. É isso? Tipo isso. Aí ela liga na casa da menina e eu fiquei muito nervoso com isso. 13 anos, gente, que vergonha. Tava com 13 anos de idade. E aí eu fiquei bem nervoso. E aí eu começo uma discussão com ela. E aí eu peguei, acho que eu falei alguma coisa do tipo, eu vou pegar o telefone pra você não poder ligar, alguma coisa assim. E eu escondi o telefone, alguma coisa assim. E aí ela pede pro meu irmão entrar, meu irmão que não tinha nada a ver com a história, ele entra no meu quarto, ele pega pra procurar o telefone, ele quebra todas as coisas dentro do meu quarto. E aí eu tentando segurar ele acaba me batendo ali, e aí, enfim. E ele não tinha nada a ver com a história. Eu vi no teu livro que você tem um primeiro romance, quando você é muito criança, com o Menino da Franja. Isso. E o teu irmão, ele age com você de uma maneira horrorosa. Como é que foi essa história? Então, isso foi antes dessa situação. Eu tinha 8 anos. Tinha 8 anos de idade. A gente foi para Goiânia. E, enfim, e eu acho importante falar sobre a minha sexualidade, porque as pessoas não têm noção de como a minha sexualidade influenciou esse caso. E eu nunca falei sobre isso, mas assim, esse caso, se eu não fosse gay, seria uma coisa, e eu sendo gay é outra completamente diferente. O que eu tive que viver e o que eu passei por conta disso é absurdo. Isso eu vou querer destrinchar mais, mas eu só queria entender a atitude do seu irmão com você e se ele ainda é assim com você. Então, eu não converso. Não, mas vamos pro passado para daí você vir pro futuro. Sim. Tá.
Só para introduzir. E aí, quando eu tava com 8 anos de idade, a gente se mudou para Goiânia, de Barra do Garças para Goiânia, e lá meu irmão sempre convidava os amiguinhos dele para brincar. E aí, um desses amigos dele, a gente começou a meio que esse processo de descoberta, sabe? Uhum. E aí a gente se encontrava e às vezes se beijava, às vezes ficava. Ele era mais velho que eu, tinha a idade do meu irmão, e meu irmão descobriu. Meu irmão viu vocês isso. dois? Nos viu. E eu fiquei desesperado, porque eu já sabia que eu tinha uma, entre aspas, mãe muito complicada. Então... Eu imagino que sua mãe não devia falar pra vocês, ali em casa, o que é ser gay, o que é... Não, na verdade ela falava que era errado. Então, eu imagino por isso, você tinha um medo de ser o que você era. Exato. E ele, ao descobrir, ele começa a me fazer chantagens de, olha, você tem que fazer tudo que eu mandar você fazer, senão eu vou contar pros nossos pais. E ali... eu sentindo aquela culpa, começo a ceder, começo a fazer tudo que ele pede para eu fazer. Se meu pai me dava um presente, eu entregava para ele, se ele pedisse. Se ele queria que eu levasse, sei lá, comida para ele, alguma coisa, eu levava. Então ele meio que foi... Te escravizou. Durante meses. Meses, e por que para? Teve um dia que meu irmão ele saía muito à tarde para brincar e não voltava. E aí ele pedia para eu acobertar. Que era parte do... Sim, você estava sequestrado. Exato. E aí, um dia eu cansei. Eu acho que a gente cansa, né? Chega uma hora que você fala... Chega. E aí, um dia ele estava de castigo. Ele falou, vai pegar para mim um lanche, vai não sei o quê. Eu falei, pega você. Aí ele, mas... Você tem noção do que isso pode fazer com você? Aí eu... encerra, vai lá e fala. Eu falei, vai. Quer falar? Fala, faz o que você quiser fazer, cansei. E ele fala. Ele conta pra sua mãe? Nossa. E ele contou pra ela. Pro seu pai também, não? Não, ele contou só pra minha mãe. E aí depois a minha mãe contou pro meu pai. E como foi a reação dos dois? Quando soube que o filho deles era gay? Eu acho que o meu pai, ele... Porque meu pai ele era muito legal. Então na cabeça do meu pai era tipo assim, então às vezes é uma fase, é um momento, deixa, sabe? Agora ela me perguntou, eu menti, eu falei que era mentira. Eu menti pra ela, eu não consegui falar. Você falou que seu irmão que tava mentindo. Eu falei que ele que tava mentindo. Eu falei, menino de franja, eu não sei do que você tá... não sei do que você tá falando. Mas a partir... Eu acho que a partir desse momento eu percebi que o tratamento dela em relação a mim ficou pior ainda. Já não era bom. Mas eu vi que a partir dali piorou. Ela me batia mais, ela era mais agressiva a partir desse momento. E eu não entendia. Eu não entendia o porquê. E isso... durou alguns anos, então era um combo de manipulação com agressão. E na época eu não podia falar nada, porque quando eu falava eu sempre estava errado. Porque isso também é uma coisa importante falar, porque eu entendo que a mãe está nesse lugar sagrado, mas para toda regra existe uma exceção. E eu não podia falar, porque quando eu falava, as pessoas falavam, nossa, que filho ingrato. Falava o quê, desculpa? Que ela era agressiva, que ela era abusiva, que eu sofria muito com a maneira como ela me tratava. As pessoas, eu não podia falar para as pessoas, porque quando eu falava para as pessoas, a resposta sempre era, mas você... é um filho ingrato, nossa, mãe é mãe, nossa, mas se ela tá fazendo isso é porque a vida dela é difícil, é porque ela... Eu entendo, então eu fui me calando. Eu fui... Era do nada ela chegava e batia em você? Era do nada ela te dava bronca? Ela criava situações. Era tipo assim, eu quero que você decore todo o texto da prova de história. Aí eu falava, são 5 páginas. Aí eu sentava na mesa e ia lá. E aí eu tentava memorizar.
Ela ia, tá, passa o texto. Eu começava a falar o que eu lembrava. Na hora que eu errava, ela errou. Vou te bater. E bater como? Cinto. Uma batia de cinto. E aí ela me levava pro quarto e me batia. E às vezes... E era sempre uma desculpa, porque isso estava sempre relacionado, eu acho que ao meu pai. Assim, se ela tinha uma discussão com meu pai, se ela estava estressada com alguma coisa da situação do meu pai, aí... se ela não conseguia descontar no meu pai, ela descontava em mim. Quantos anos você tinha? 9, 10, 11. Meu Deus do céu. E seu pai não via nada disso? Ele via e em casa eles começaram a me intitular de dramático. Eu era dramático, eu era muito dramático, eu era muito exagerado, Mesmo apanhando de cinto? Então, meu pai ele ficava na dúvida, porque eram 2 contra 1. Entendeu? Era a minha palavra contra a palavra seu dela irmão e do meu confirmava isso. Os dois criaram essa versão de que eu era muito exagerado, eu era muito dramático, eu exagerava tudo. E aí mas o meu pai via como eu tava. Então, meu pai, acho que ele tentava meio que resolver a consequência ao invés do problema. Então, meu pai, não, vamos no shopping, eu vou te comprar uma roupa, vamos viajar. Aí viajava eu e meu pai para uma cidade próxima, sabe? Então, meu pai, ele sempre tentava compensar. Então, meu pai começou esse trabalho, eu acho que de sempre tentar compensar. Meu pai sempre tentava compensar, o que também não foi bom no sentido de que, depois disso, meu pai começou a me dar muita coisa. E aí as pessoas próximas, né, olharam aquilo assim, nossa, pai mima esse menino demais. Então eu virei o dramático, exagerado, ingrato, que reclamava, né, da maneira como ela me tratava, e mimado. E todo mundo tinha isso. Nossa, ele é muito mimado. Mas para você ter uma ideia, meu pai me dava coisas que eu não sabia nem o que era, porque eu acho que era aquela forma dele sempre de compensar. Então, quando meu pai, na época, né, era um iPod, o tênis, essas coisas, eu não sabia ainda o que era um iPod quando meu pai me deu. Mas ele sempre me trazia coisas. Sempre. E pro seu irmão também? Trazia, mas ele trazia mais pra mim. Porque ele tinha... Acho que a maneira dele de tentar lidar com a coisa que ele não conseguia lidar, porque ele também ficava numa situação complicada, porque era a palavra de uma criança contra de uma adulta. Então eu falava, pai, ela me bate, ela me usa, ela faz essas coisas. E aí depois ela falava, ele é dramático, ele é exagerado, ele... Então meu pai não ficava em casa, ele não via muito do que acontecia, então ele ficava no meio, assim. Seu irmão, nisso tudo, como é que foi criando a relação entre vocês dois? Eu quase não via ele, porque meu irmão ele ficava muito fora de casa. Vocês nem conversavam? Não tinha nada? Não. Nossa, Cadu, você não teve mãe, você não teve irmão também, né? Não. E meu pai, ele foi incrível, mas viajando muito. Então você também tinha uma ausência física. Você foi crescendo. Quando que tudo começa a acontecer com hoje você olhando, você percebe que o fim do seu pai já estava determinado pela sua mãe? E por que você me disse que é a sua sexualidade, inclusive, que constrói e ajuda a construir esse crime? Então, com 15 anos, eu peço pro meu pai para ele me deixar ir morar fora. E aí meu pai... Brasil? Do Brasil. E aí eu vou morar em Nova York com 15 anos. Meu pai me leva para lá. E aí, enquanto eu estou lá estudando, a mandante do crime começa a me ligar. Ela começa a me ligar falando, meu casamento está acabando e a culpa é sua. Porque ela sempre tinha essa mania de me culpar por tudo. O que você respondia para ela com 15 anos já? Com 15 anos, nessa época eu acho que eu já tinha entendido algumas coisas. Você mandava ela, vai caçar coisa para fazer, não? É muito complicado, porque quando você aprende a sentir culpa, quando uma pessoa te ensina a sentir culpa... Você foi manipulado desde que você nasceu, então você estava numa prisão, não tem como. Então por mais que racionalmente eu entendesse que eu não tinha responsabilidade nenhuma, eu sentia culpa. E essa culpa foi crescendo. E eu tava lá, e eu tava muito bem lá, eu tava gostando muito de morar lá, só que aí, em um determinado momento, aquilo começou a pesar de novo. O que já pesava aqui começou a pesar de novo lá.
E eu tô abandonando minha mãe no momento que ela precisa de mim, eu tô abandonando. E essa culpa foi crescendo. E aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu vou voltar. Aí meu pai, ué, Carlos, você tá bem aí, você tava gostando de estar aí e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pai, você e minha mãe estão separando, como é que tá? Ele, a gente tá conversando sobre isso e tal, mas tá tudo bem. Meu pai, ele sempre, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu tô tomando conta da situação. Isso que ano? 2007. Um ano antes. Um ano antes, no meio do ano. E aí eu decido voltar. Mas é porque, na verdade, ela ali já estava claro que se meu pai saísse de casa, ela tinha que me usar. E eu longe como que ela ia me usar. Você tinha amigos? Você conversava com amigos? Você buscou terapia? Não. Nada naquela época? Nem amigos? Porque quando você não tem o reconhecimento em casa também da afetividade, às vezes é difícil de você entender o que é afetividade, né? É em casa que você aprende, é com a mãe, com o pai, é com o irmão. Você tinha... Como é que eram suas relações extra-casa? Tinha namorados já? Você estava se relacionando? Como era a sua relação humana fora de casa? Também não era muito legal. Porque tudo acaba... Acho que quando você vive numa situação de muita pressão, as coisas vão o que não deveria ser válvula de escape se torna válvula de escape. Você vai ficando numa situação de extrema vulnerabilidade sem saber. Então, eu com 15, 16 anos, eu saía com pessoas mais velhas. Nossa. Você foi buscar, você foi projetar. E você buscava pessoas parecidas com as que... Porque também tem isso. Você tem uma relação abusiva em casa, você vai buscar uma relação abusiva fora. Você buscava relações abusivas? Eu fiz isso mais tarde. Mas fez. Em algum momento porque eu fiz. é o momento... gente, a gente é construído em casa. Depois, com terapia, a gente desconstrói tudo e vai entender o que a gente quer ter de fato. Mas a gente começa... A gente imita o que a gente aprendeu dentro da sala. Sim, mas na época eu acho que eu só queria fugir. Eu acho que eu vivi uns anos assim querendo sair. E sozinho, solitário. E a minha sorte é que meu pai falava muito pra mim não usar drogas. A sua solidão não te machucava muito? Ou ela virou sua melhor companhia? Eu me sentia... É complicado isso, porque assim... Meu pai, ele compensava, né? Como eu disse. Então, o que eu acho que eu sentia na época, eu falava, nossa, tudo é muito errado, mas graças a Deus que eu tenho meu pai. Então, isso era o que me completava. Por isso que você vai buscar homens mais velhos, gente. Óbvio, você estava buscando teu pai lá fora também. Mas é real isso. Isso daí é só... Eu não sou psicólogo, mas eu leio muito e eu conheço bastante o ser humano. Então, e essa solidão sua caminhava junto com... Por que eu estou batendo muito em cima de você? É porque você não para mim aqui... Você veio contar como seu pai morreu. Uhum. Porque você é a primeira vítima da sua mãe. A primeira vítima da... Como é que é o nome? Eu nunca consigo falar Giselma. o nome dela. Giselma. Além do português, com esse nome, o problema... A primeira vítima dela é você. Ela constrói... Ela não te matou, mas ela, emocionalmente, ela te matou por muito tempo. Sim. Que bom que você está conseguindo reconstruir. E por isso que eu preciso entender... Por isso que eu estou trazendo muito a ferro a sua história também. Sim. Porque você está dentro desse universo. Assim, e as pessoas vão entender daqui a pouco. Além de tudo, além de matar teu pai, ela quis botar você como autor da história. Exato. Então, é uma coisa... por isso que eu preciso entender você bastante. Sim. Então, você estava sozinho, solitário, solteiro. Sim. Você tinha os 3 S's. E você volta de Nova York. Nem em Nova York você não conseguiu. Porque Nova York é a cidade onde você pode ser o que você quiser. São Paulo é uma cidade no Brasil que você pode ser o que você quiser. Mas Nova York é a cidade do mundo que você pode. Nova York, Londres. Mas Nova York é uma coisa assim. Ainda mais você está longe. Então, mas você tem uma distância. Você conseguiu ali, pelo menos, ser inteiro. Não, o problema é onde você busca, né? O que você busca e onde você busca. Seu pai até te ensinou a não usar drogas. Não, mas essa foi a única parte boa. Essa foi a única parte assim que salvou, porque como eu estava nessa busca sempre de escapar, acho que foi a única coisa que eu consegui
barrar, tanto naquela época quanto ao longo dos anos, quando as pessoas me ofereciam, eu falava, não, meu pai falou que não, eu não... Porque meu pai era muito legal comigo. Fazia tudo o que eu queria, me ajudava em tudo, então eu me sentia culpado. Eu falava... Até porque sentir culpa foi algo que me ensinaram muito cedo. Então, culpa é uma coisa que eu acho que é uma das principais que até hoje eu tenho que trabalhar. De não sentir culpa, de entender que eu não tenho culpa, que eu não sou culpado e que eu posso viver minha vida. Mas na época, foi a única coisa que eu conseguia barrar porque meu pai me pedia para barrar. Ele falava, olha, não quero, não é para você usar, qualquer coisa. Se você sentir que precisa me ligar, pode me ligar. Então meu pai ele construiu uma relação muito legal. Tanto que, enfim, mais para frente, quando a gente for falar do crime, isso tem um peso ali. Mas tudo que eu precisasse eu podia ligar pro meu pai. E na época, quando eu estava em Nova York, eu estudava, né, fazia o high school, acho que das 8 da manhã até as 3 da tarde, e eu morava sozinho. Enfim, meus pais fizeram coisas em termos de liberdade. Meu pai fazia algumas coisas que não é o recomendado. Mas meu pai alugou um apartamento para mim em uma cidade que chama Rye, ali uns 30 minutos de Manhattan, e eu morava lá. Ia pro colégio, que ficava perto, ficava uns 10 minutos a pé, e voltava. E aí, quando eu ia conhecer essas pessoas, era à noite, era no final de semana, era através de... Na época não existiam aplicativos. Era o Gaydar. Não era o Gaydar, era o Gaydar que tinha da vida. Tinha aqueles sites também. Então eu usava um site na época... Os chats, que no Brasil eram os chats do UOL. No Brasil eram chats do UOL. Na época, lá... Eu não sei se você ouviu falar um site que chama Manhunt. Manhunt, sim, que era o Gaydar também, essas coisas assim. Então, naquela época era isso. Então, e eu tinha 15 anos. Não deveria estar... Sim, mas era a forma de você conhecer também. E foi ruim também as relações que você conheceu ali. Eu acho que foram ruins porque eu estava procurando a coisa errada no lugar errado. Você só tinha uma referência, que era sua mãe, que era seu pai, que era ali dentro da sua casa. Você só buscava referência. Você não conhecia outra referência. Você não tinha. Você tinha uma coisa mais isolada. O seu irmão também, ele era também avesso afeto e tudo mais por ele? É porque ela usava, no meu entendimento, ela usava nós dois de formas diferentes. Sim. De maneiras diferentes. Ele era quem ela dava tudo, né? Ela dava tudo para ele. O afeto estava para ele. O afeto ia para ele, o que ele precisasse, ela dava, entregava tudo para ele. E eu era o que ela usava para tirar. Eu era quem ela tirava tudo. E sentia inveja do afeto que meu pai me dava. E como eu disse, eu não podia falar. Tanto que ele vai ficar com sua mãe, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então você está em Nova York, você resolve voltar porque a culpa sua mãe foi lá. Você acha que ela já começa a te ligar para você voltar já pensando no crime? Ele precisa estar aqui para eu poder agir? Não pensando naquele momento, acho que ainda não era no crime. Acho que naquele momento era tipo assim, ela sabia que eu tinha uma influência muito forte sobre meu pai. Se você estivesse longe, ela perderia. Ela perderia. Então ela precisava, era uma arma. Ela tipo assim, ele aqui eu tenho uma arma contra meu pai. Ele longe, como que eu vou usar? Então eu preciso fazer ele voltar. Ele aqui eu posso usar ele. E eu, na minha cabeça, coitada, tadinha... e ela falava em se matar, ela sempre falava em se matar, então já aumentava ainda mais a culpa, né? Porque eu pensava assim, eu falava, nossa, e se ela fizer alguma coisa e eu estiver aqui? E se ela se mata e eu não tô lá? Sabe? E aí vai crescendo a culpa, e aí eu chego, e aí quando eu volto pro Brasil, ela começa a falar, seu pai tá nos abandonando, seu pai tá te abandonando, você vai deixar seu pai te abandonar? Se seu pai sair de casa, ele tá te abandonando. E aí eu falo pra ela, não, pera, meu pai não é casado comigo, ele é casado com você, meu pai não tá me abandonando. Você falou isso pra ela? Falei. E ela falou o quê? Ela, vai pro quarto e vou te dar uma sentada, não? Não, eu já tinha 16, 17 anos, já tinha parado. Inclusive, ela para de me bater quando eu tinha 12 anos, eu acho, porque um dia eu falei pra ela, você não vai me bater mais. Eu falei, você já era desse tamanho? Porque você é enorme. Já, eu pichei rápido. E eu falava teve um dia que eu falei pra ela, falei, não, você não vai mais me bater. E eu fui, assim, era todos os dias.
tá? Não era uma coisa assim, ela batia de vez em quando. Não, isso era uma coisa constante de Já acordo... marca? Porque cinto vai te deixar roxo. Deixou... Nenhuma professora via, porque às vezes escapa, vai no braço, vai no rosto. Não, então, é por isso que eu tô dizendo. Era uma situação muito complicada, porque como eu tinha uma situação privilegiada, ninguém me ouvia. Ninguém nunca me ouviu. Ninguém me ajudava. Não viu, porque você devia ter roxo no corpo. Não, até eu ia pra escola, às vezes eu sentava no canto, na última carteira da escola e passava a manhã inteira chorando e voltava pra casa. Nenhuma professora falou com você? Nenhum coleguinha, nenhum amiguinho? Teve uma vez que uma professora veio falar comigo. E aí eu falei, a situação em casa é complicada. E ela, normal. Espero que tenhamos mudado, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu acho que por conta dessa situação privilegiada, eu era... E por na época, eu tinha tudo que as crianças queriam ter, né? Era o tênis que toda criança queria ter, eu tinha. O eletrônico que toda criança queria ter, eu tinha. Então, se eu falava alguma coisa, ninguém olhava e falava assim... Seu pai te dava tudo e sua mãe tirava tudo. Porque quando você tira o afeto, você tira tudo. Quando sua mãe batia, você gritava, você chorava, você esperneava, você pedia por socorro? Então, as primeiras vezes eu gritei, só que depois eu comecei a colocar roupa em cima da roupa. Então, eu comecei assim, eu colocava uma bermuda e aí eu colocava uma bermuda embaixo da bermuda, depois eu colocava uma calça. Pra se proteger. Porque ela falava, ela avisava, ela falava bem assim, ela marcava a hora, ela falava, eu vou te bater... Às 2h. 2h. Ela falava bem assim, vou terminar um negócio aqui e depois eu vou te bater. Então eu já me preparava, eu sabia que ela ia bater. Você devia ter empregadas em casa, alguma coisa. Elas viam isso, ninguém te ajudava, ninguém falava nada? Não, todo mundo tinha medo. Vizinho ouvia, falava nada? Não.